Queridas irmãs, então esse vídeo é de número 133, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, o tema Sonhos e Desdobramentos. E depois o último capítulo, conclusões, né? Resumo e conclusões é o próximo capítulo. Mas primeiro nós temos que terminar esse Sonhos e Desdobramentos. Aqui Hermínio Miranda continua dizendo assim: os autores espirituais de O Livro dos Espíritos foram inequívocos nesse, como em todos os outros pontos de seus ensinamentos. Aqueles que se sintonizarem com as faixas inferiores vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá, mais baixos do que os que aqui se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Então vejamos, não só os amigos espirituais nos esclarece muito bem essa questão no Livro dos Espíritos, conforme aqui Hermínio Miranda está nos dizendo, como também André Luiz, em determinadas obras, os mentores espirituais, os amigos espirituais, levam ao conhecimento dele que em 100% da humanidade, 75% da humanidade que se encontra no corpo físico, à noite, 75%, à noite, quando dormem, procuram esses antros, esses lugares que mais se assemelha a eles. É aquela atração, porque semelhante atrai semelhante, não é mesmo? E que 25%, o restante, 25%, procuram lugares nobres, como instituições de trabalho, conforme já dissemos aqui, né? Milhões de médicos continuam atuando no plano espiritual quando deixam o corpo físico aqui na Terra, continuam atuando de lá à noite, quando se desprende parcialmente do corpo físico aqui na Terra, continuam de lá atuando como médico, psiquiatras, ginecologistas, esteticistas, oncologistas, dentista, psicólogos, enfim, advogados, juízes, promotores. Você se lembra desse assunto? Então, às vezes, eu não estou comentando mais aqui nessa reta final do livro, porque praticamente já tratamos quase que tudo. Então, aqui, quase que seria um resumo aqui, né? Uma conclusão, onde nós já estamos concluindo o livro, um resumo, porque já falamos bastante a respeito desses assuntos, né? Você se lembra que nos vídeos anteriores eu disse, nós, né, vó? Nós dissemos, né? Coisa chata. É brincadeira.
É brincadeira, gente. Eu amo essa vovozinha. Então, você se lembra que nós tivemos a oportunidade de comentar a respeito. O pintor vai continuar trabalhando de lá de pintor, o pedreiro, o dentista, a babá, aquelas pessoas que cuidam de outras pessoas aqui na Terra, os idosos, né? Vou usar o termo com todo respeito. As empregadas domésticas, elas vão continuar o serviço delas de lá. Sim, as empregadas domésticas. E quer uma profissão mais digna do que essa? Quer uma profissão mais digna? Tudo é digno. Os gari, né? Porque se não fosse os gari, que não ia acontecer com a cidade? A cidade ia virar um lixão. Graças aos gari, isso não acontece, não ocorre. Então, tudo quanto é profissão que existe aqui na Terra, o assistente social, o professor, ele vai continuar lecionando do lado de lá. À noite, quando esses que acabei de dizer dormem, quando esses que acabei de dizer, esses profissionais, dormem, 25% vão para as faculdades, vão trabalhar, vão estudar, vão trabalhar fazendo tudo que eu acabei de dizer aqui agora. O professor vai dar aula, os advogados eles vão, né, advogar, enfim, tudo continua como se nada tivesse acontecido. Só que 25% para o lado positivo, porque eles optaram pelo trabalho digno, pelo trabalho honesto. Você, cuidadora, você, empregada doméstica, peça antes de dormir: amigos espirituais, me auxilie nos trabalhos no plano espiritual, nas colônias, dando-me a oportunidade, me fortaleçam, dando-me a oportunidade para que eu possa continuar, né, cuidando de pessoas necessitadas nas colônias, trabalhando como empregada doméstica. Tem uma historinha pequenininha. Eu me esqueço de qual foi o orador que disse que aqui na Terra existia um arquiteto, engenheiro, arquiteto dos melhores dos melhores. Mansões, edifícios, ele criava e construía aqueles arranha-céus aqui no mundo, aquelas mansões luxuosas, né? E ele aprendeu que tudo que nós plantamos aqui, nós colhemos, tanto aqui quanto no plano espiritual. Mas vai lá um dia, esse arquiteto desencarna. E assim que ele desencarnou, ele pensou, ele consciente, ele pensou: bom, eu construí tantas mansões na Terra, né? Tantos edifícios, arranha-céus e mais arranha-céus. Provavelmente devo
ter conquistado mansões do lado de cá também, na condição de moradia. Tá bom. Chegou o mentor e falou para ele assim: Godofredo, para mim não dizer outro nome, vou te levar você lá para a tua residência, pois enquanto estivestes na terra, né? Enquanto esteve na terra, você construiu do lado de cá sua residência. Que maravilha! Eu não me lembro não, mas estou satisfeito porque criei e construí as melhores mansões do mundo lá no corpo físico, os melhores arranha-céus lá na terra. Eu fui fulano de tal lá na terra. Ah, sim, me acompanhe. E esse mentor passou pelos arranha-céus, todos com ele. E ele assustado, né? Pô, mas não é aqui, será? Passou por todas as mansões. Aí ele começou a ficar intrigado, né? Pô, mas os melhores arranha-céus do mundo que eu construí, aqui já passamos pelos condomínios de arranha-céus, condomínios de mansões, condomínios de casas, né, menores do que mansões, e foi entrando com ele. De repente, o mentor adentra o que hoje, aqui na Terra, as pessoas substituíram o nome de favela por comunidade, não é? Então vamos usar esse respeito. E o mentor adentrou uma comunidade com ele. Venha, Godofredo, venha. E ele preocupado, meu Deus, mas eu? Que isso? De repente o mentor para frente a eu não sei como que chama aquelas casas deles, né? Com todo respeito, eu não sei. Mas pense você assim, ó. 4 paredes feitas de tábua, nessas tábuas de madeira, coberto com umas telhas de brasilite, fininha, daquelas mais finas, sem porta e sem janela. Um cômodo só. Aí o mentor disse: esta é a tua residência aqui no plano espiritual. Ele interrogou o mentor, mas... Aliás, questionou, mas como assim? Fiquei sabendo que tudo que nós construímos lá na Terra, nós construímos aqui no plano espiritual também. Pô, mas essa é a sua condição, meu amigo. Você, enquanto esteve lá no corpo físico, você se preocupou com o terra-terra. Você nunca se preocupou em construir algo no plano espiritual. Você se preocupou com o materialismo. Você se preocupou com o dinheiro, com a vaidade. Você se preocupou com os designers, com os arranha-céus, com as mansões. Você gostava na terra de receber, né, elogios, certificado disso, certificado daquilo. E com isso, com essa vaidade, com esse orgulho, com esse egoísmo lá, você esqueceu de construir do lado de cá a sua moradia.
Ah, mas isso aqui? E esse cômodo aqui? Esse cômodo aqui, na verdade, foi você que o construiu. Você que o construiu. Então, é preciso parar, gente, e pensar. Será que temos construído do lado de lá? Será que temos feito do lado de lá? Será que ao deixar o corpo físico, nós vamos ser recebidos pelos amigos espirituais ou pelos amigos das trevas? Qual desses dois seres você gostaria que te recebesse quando parar o teu coração, a tua respiração, o teu, o cérebro? Ao abrir os olhos do lado de lá, quais desses dois você gostaria que te recebesse? Você gostaria de acordar numa região umbralina ou você gostaria de acordar num hospital, numa colônia, numa cidade espiritual? Porque uma colônia é a mesma coisa que uma cidade, né? Uma cidade é a mesma coisa que uma colônia. Você gostaria de acordar numa cama limpinha, tendo ali do teu lado os teus parentes, teus amigos, todos sorrindo para você, de alegria, de prazer de estar revendo você novamente e te dizendo: não te disse que logo, logo nos reencontraríamos? Seja bem-vindo à verdadeira casa, a verdadeira pátria do Espírito, a verdadeira moradia do Espírito. Todos ali sorrindo, te abraçando. Ai, vencemos uma etapa, né? Sim, graças a Deus. Agora vamos continuar trabalhando, vamos continuar estudando para dar sequência na evolução. Onde que você gostaria de acordar? Num quarto de hospital, numa colônia, num quarto de uma família tua, numa residência que você mesmo aqui na Terra ajudou a construir de lá? Ou lá no pântano, no meio do umbral? Meio é simbólico, porque não existe meio não, né? Porque nós sabemos, eu conheço muitos amigos meus aqui no corpo físico que ao desencarnar e chegar no plano espiritual, foram recebidos pelos entes queridos que havia antecipado, que haviam retornado antes que eles. Mas vamos para onde? Nós vamos cuidar de você, meu filho, minha filha, meu genro, minha nora, enfim, nós vamos continuar os teus tratamentos lá na nossa residência. Nós vemos essa história que eu estou te dizendo aqui em nosso lar, tanto no livro quanto no filme. Aquelas pessoas que muito trabalham, lá recebem o bônus horas. É como se fosse aqui na Terra o real, o dólar e outras moedas. Então, depois de uma certa quantidade, né? Uma certa quantia de bônus horas, eles compram residências
residências humildes, porque o espírito, mesmo nestas colônias, ele ali passa por um processo transitório. Ao mesmo tempo que ele está lá nesta casa, que ele comprou com os bônus horas de seu trabalho, ou que ele construiu enquanto aqui encontrava-se no corpo físico, ele retorna novamente ao corpo físico, deixando para trás aqueles parentes, né, aqueles familiares para trás lá naquela residência. Então eu conheço muitos amigos que, enquanto aqui no corpo físico se encontravam, trabalhavam à noite no plano espiritual, ganhando bônus horas e comprando residência. Um casal que conheci no Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Ele, não vou dizer nome, né? Até por uma questão de ética. Ele desencarnou primeiro que ela, mais ou menos uns 15, 18 anos antes que ela, pois ele foi recebido pelos pais dele e pelos pais dela. Quer dizer, pelos pais dele e pelos sogros dele, recebido na residência que eles haviam conquistado numa determinada colônia, que também vó pede por questão de ética não falar o nome. Então ele foi levado para um quarto muito limpo, aparelhos, e ali ele permaneceu em tratamento naquela casa, naquela residência, uns 6 meses aproximadamente. Depois abraçou o trabalho, abraçou os estudos. 15, 18 anos depois, sua esposa retorna à pátria espiritual. E quem a recebeu quando ela abriu os olhos físicos? Ele, como se fosse assim: Andréia, meu amor, estou aqui. Gervásio, são nomes que eu estou inventando, porque foram pessoas conhecidas aqui de São Sebastião do Paraíso. Gervásio, você aqui, quanta saudade de você, meu amor. Idosos, muito idosos. Pelo menos quando eles desencarnaram, idosos demais. Quanta saudade de você, Gervásio. Digo-lhe o mesmo, Andréia. Vem, vem, meu bem. Se abraçaram, ele osculou o rosto dela, deu um beijo no rosto dela do lado direito, do lado esquerdo, um beijo na testa. Ela muito fraca devido ao desencarne. Olha que casal de espírito nobre. Isso aí são seres nobres. Trabalharam muito aqui na Terra, sabe? Renunciaram à vida mundana e se preocuparam com a reforma íntima, se preocuparam com a autoevangelização. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui no corpo físico para gozar a vida através das ilusões, fantasias, sexo, bebida, drogas, prostituições. Nós não estamos aqui para isso.
Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. E através da nossa iluminação interior, clareamos o caminho das pessoas que encontram-se em nossa vida. E por isso essas pessoas conseguem também caminhar. Então nós somos responsáveis também pelas pessoas que se encontram à nossa volta. Para ser recebido conforme ele foi 15, 18 anos antes, e depois ela 15, 18 anos depois por ele, porque eles trabalharam a autorreforma, eles lutaram. Vamos dizer que eles nunca tiveram pensamentos negativos, ilusões, fantasia, vontade disso, vontade daquilo. Sim, tiveram, porque aqui na Terra não existe santo, porque santo não existe. Perfeito é só Deus. Até Jesus encontra-se em processo de evolução. Tudo encontra-se em processo de evolução, gente, menos Deus. Deus nunca evoluiu, nem para mais, nem para menos. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, para ela ser recebida conforme ela foi recebida, porque ela renunciou tanta coisa aqui da carne, que ela trouxe de existências passadas vícios e mais vícios, mas ela procurou se conter, ela procurou segurar. Você entendeu? Ela procurou segurar a porteira. Vamos ver se você consegue entender aqui, ó. Dentro do curral, você sabe o que é curral, né? O curral tá cheio de boi. Boi, mas tentando arrebentar as tábuas do curral para tudo quanto é lado. E você ali na porteira, segurando para os boi não arrebentar aquela porteira. Porque se os boi arrebentam a porteira e cai na invernada, depois você não pega a boiada mais. Deu para você entender a psicologia? Escorregou, meu bem? Escorregou. Se você escorregar, o tombo é inevitável. Você vai ter oportunidade depois de se arrepender, de pedir perdão. Você vai ter oportunidade de reparar o erro. Mas esse arrependimento, esse perdão e essa reparação pode lhe custar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos, por um simples escorregãozinho. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Jesus, o nosso guia, e o modelo qual nós devemos seguir, esse sim vale a pena. Então, encerrando, ele a recebeu, ausculou-se o seu rosto, quer dizer, deu um beijo no rosto dela de cada lado, um beijo na testa, porque aqui no corpo físico eles realmente se amavam, não esse amor aqui da terra, né? Essa coisa carnal, não é isso não. Essa banalidade não. Amor de alma. Eles realmente possuíam amor de alma. Eles tinham amor de alma. Provavelmente eles estão me ouvindo falar deles, né? Porque mentalmente eu estou ligado a eles. Então, depois ele a abraçou juntamente com as enfermeiras, que a colocou em uma maca,
E uma enfermeira aproximou-se dela e disse para ela assim: Andréia, nós vamos te aplicar um remedinho aqui para você dormir um pouquinho, tá? Mas não se preocupe, tá tudo bem, tá, Andréia? Tá bom, minha filha. Não se preocupe. Eu, ao lado do meu esposo, eu sei que eu estou junto a Deus e a Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A enfermeira disse: durante o período que a senhora estiver dormindo, o teu esposo vai estar do teu lado cuidando da senhora, tá bom assim? Ai, que maravilha, que bênção. Aí a enfermeira aplicou um medicamentozinho nela, ela dormiu um período de 12 dias, de 12 a 13 dias. E durante esse período que ela dormiu, o seu esposo ali 24 horas ao seu lado cuidando. Ele cuidou dela durante esse período todo que ela dormia ali, num departamento espiritual. Assim, isso aconteceu na residência dela aqui no corpo físico, quando ela desencarnou aqui no corpo físico. 5, 10 minutos depois, ela teve esse encontro com o marido, foi colocado numa maca pelas enfermeiras, anestesiada, colocaram ela para dormir de 12 a 13 dias, de forma que ela não viu o velório, ela não viu o desencarne, ela não viu o sepultamento, ela não viu nada. Depois de 12, 13 dias, ela acorda. Gervásio? Nossa, que sono gostoso que eu tive. Que maravilha, Gervásio. Olha, estou com energia. Ai, que bom, querida. Fiquei aqui esses dias todos ao teu lado. Esses dias todos? Como assim? Você foi colocada para dormir por um período de 12 para 13 dias, faz que você dorme, para você não sentir as vibrações dos nossos parentes ainda lá no corpo físico, que ainda estão muito apegados ainda à matéria. Olha só para você ver que sabedoria divina. Mas isso tem que ter merecimento, gente. Depois ela foi se transformando, né, com o passar dos dias, através dos medicamentos. Agora está trabalhando, está estudando. Enfim, a vida continua. Luiz, mas você narra essa história dessa pessoa, desse casal? Como assim? Porque eu estive presente no momento do desencarne, tanto dele quanto dela. Eu presenciei esses 12 dias, eu presenciei o momento do desencarne dela, eu presenciei tudo que eu estou narrando aqui, não foi ninguém que me contou, eu que vi, eu que presenciei espiritualmente
Eu estava presente. Vamos para o próximo vídeo, no próximo dia.